Olá, turma. Como vocês estão? Hoje começamos a nossa segunda unidade e espero contar com a mesma interação e participação de vocês. Nessa segunda unidade serão estudados alguns conceitos importantes para a compreensão do significado de povos e comunidades tradicionais. A necessidade de se perceber que o Brasil é um país plural, étnica e culturalmente. Vamos estudar a importância da propriedade na visão patrimonialista, que vai da apropriação de grandes extensões de terra à escravidão, ou seja, o escravo como propriedade. Nesse contexto, admitir a diversidade permitiria reconhecer a existência de outros segmentos sociais, com outra cultura e outros modos de vida e práticas. Inicialmente, precisamos entender algumas definições e alguns conceitos, tais como território, território tradicional, comunidades tradicionais, diversidade e reconhecimento. E convido vocês a aprofundarem o diálogo sobre os seguintes assuntos. Território. Podemos entender o território como espaço físico, ou como, fundamentalmente, um espaço definido e delimitado para e a partir de relações de poder, como conceitua Marcelo Lopes de Souza, para quem, independentemente das relações sociais, o território será determinado por quem ou por aqueles que detêm o poder. Territórios tradicionais e territorialidade. O Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, em seu artigo 3º, define povos e comunidades, além de territórios tradicionais, compreendendo povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Como territórios tradicionais, os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os artigos 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações. Diversidade é a concepção de diversidade, contemporaneamente, tem sido dificultada por aquilo que Edgar Morin chamou de inteligência cega, que destrói os conjuntos e as totalidades, isola todos os seus objetos do seu meio ambiente. Para quebrar esse preconceito, é necessário que se admita a diversidade como a existência de uma pluralidade de sujeitos, de etnias diferentes, convivendo em seus respectivos territórios, com identidade, cultura, direitos, tradições, religiões e modos de vida próprios, sem que isso represente antagonismos ou necessidades de hegemonização de um grupo sobre o outro. O reconhecimento. Diante da resistência de grande parte da sociedade em reconhecer a existência desses grupos sociais, tornando-os invisíveis ou ausentes, remete à negação de direitos, seja direito às políticas públicas específicas, seja ao reconhecimento do território. Daí a necessidade do Estado brasileiro fazer garantir o dispositivo constitucional de titular os territórios das comunidades remanescentes de quilombos, uma vez que o quilombo, então, na atualidade, significa para esta parcela da sociedade brasileira, sobretudo, um direito a ser reconhecido, e não propriamente apenas um passado a ser rememorado, conforme Ilka Leite. Após leitura do texto orientador da unidade 2, vamos dialogar nesse fórum sobre qual a importância da diversidade no contexto social brasileiro, por que as elites brasileiras têm tanta resistência a povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, qual a extensão social, política e jurídica do reconhecimento e que autores podem contribuir para essa discussão. A partir das leituras, é importante que vocês, discentes, participem, contribuam e interajam com os companheiros e companheiras do curso no fórum temático. Nessa unidade, também teremos a realização da atividade 1 da disciplina. A partir dos estudos que estamos realizando, convido vocês a realizar a atividade 1 tendo como tema central o conflito pelo uso e posse dos territórios tradicionais. Quanto às orientações sobre a formatação do texto, acessem a segunda unidade do plano de aula e observem a formatação exigida para a atividade 1. Bem,
Vamos à nossa segunda semana em diálogos. Até breve.